Bom dia, irmãos. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso catecismo da Igreja Católica, nosso café com Jesus. Que a bênção de Deus esteja no coração de cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo-te por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, consagra minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam no coração de cada um, para que a gente possa dar continuidade ao nosso Café com Jesus, que é esse conhecimento da fé católica. Ontem nós falamos um parágrafo que deixou um pouquinho a desejar, e eu falei assim, não, eu tenho que completar o raciocínio, né? O parágrafo 2264, que fala para nós sobre defesa da vida e o amor a si mesmo. Vou só dar uma passada por cima para a gente entender. Ele vai dizer para nós que o amor a si mesmo, se tivermos diante de algo que venha querer tirar a nossa vida, nós podemos nos defender. E se acontecesse de tirar a vida de alguém, seria lícito por causa da defesa de você mesmo, né? Então assim, e aí fica, mas e quando Jesus disse dar outra face diante de uma situação? Lembrando que a igreja aqui explica detalhadamente que dar a outra face também é esgotar a circunstância diante de uma situação difícil. Então assim, eu vou ler certinho aqui para nós, depois nós vamos pegar as passagens bíblicas, que vai nos dar esse esgotar-se, né? Que é o significado de dar a outra face. A legítima defesa, segundo um catecismo da Igreja Católica, é compatível com a doutrina cristã de dar a outra face, pois não se trata de vingança, mas de proteger a própria vida e de outros diante de uma agressão injusta. Vou dar um exemplo aqueles ataques de terrorismo que teve esses dias, né? O cara saiu tirando a vida de todo mundo dentro da escola, ali eram crianças inocentes, e com certeza quantas pessoas não tentou ir lá segurar essa pessoa para que ela não continuasse fazendo isso e foi tirada da sua vida. Então assim, é esgotar-se, é você não tratar, vamos continuar lendo aqui. O catecismo reconhece o direito, em certos casos, o dever de defender a própria vida e a dos outros contra um ataque injusto. O que é um dar a outra face? No contexto cristão, dar a outra face não significa passivamente diante do mal ou aceitar a violência sem reação. Significa não buscar a vingança ou retaliação, mas sim manter uma atitude de amor e perdão, mesmo diante de ofensas pessoais. Legítima defesa e dar outra face. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 2264, que nós lemos aqui, afirma que o amor para consigo mesmo permanece um princípio fundamental da moralidade. Isso significa que é legítimo defender a própria vida e a dos outros contra um ataque injusto. A legítima defesa, portanto, não é incompatível com o amor ao próximo ou em busca pela paz. Limites da legítima defesa. A legítima defesa deve ser exercida com moderação e com o objetivo de repelir a agressão, e não de causar dano desnecessário ao agressor. O uso da força deve ser proporcional à agressão, e não deve exceder o necessário para proteger a vida e a integridade física. O catecismo também ressalta que a legítima defesa pode ser um dever para aqueles que têm responsabilidade pela vida dos outros, como pais, professores e autoridades. Nesses casos, a defesa da vida alheia pode exigir medidas mais enérgicas do que a defesa da própria vida. Acabei de dar um exemplo. Em resumo, o Catecismo da Igreja Católica reconhece a necessidade de legítima defesa, desde que exercida com moderação e com o objetivo de proteger a vida e a integridade física, sem buscar vingança ou ódio. O princípio de dar a outra face é um chamado à não violência e ao perdão, mas não impede a defesa justa e proporcional diante de uma agressão injusta. Então aqui deu um exemplo que diante de uma ação, de uma fatalidade que não aconteceu, né, que a gente presenciou esses tempos.
Pega assim a tua Bíblia para que a gente possa esgotar todas as situações hoje, junto, né, com o coração de Jesus, nos ensinando na legítima defesa, junto com o catecismo, né, junto com esse mover que nós estamos falando hoje, a outra face. Mateus 5,39. O que Jesus nos diz? Mateus 5,39. Se alguém te citar em justiça para tirar-te a túnica, cede também a capa. Se alguém vem obrigar-te a andar 1000 passos com ele, anda 2000. Então, palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos pegar outra passagem bíblica, Mateus 5,44. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos maltratam e perseguem. Outra passagem bíblica, Romanos 12:17. Romanos 12. Irmãos, aqui nós estamos tendo todos os meios que nós temos que nos esgotar diante de várias situações, né? Que Jesus está nos dando um caminho aqui. Romanos 12:17. Romanos 12:17. Vamos lá. Não pagueis a ninguém o mal com o mal, aplicai-vos a fazer o bem. Diante de todos os homens, se for possível, quanto depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Palavras do Senhor. Última palavra para nós, 1 Pedro 3,9. 1 Pedro, mais adiante de Romanos, Coríntios, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, Tito, Hebreus, Tiago, 1 Pedro. 1 Pedro 3,9. 1 Pedro 3,9. Não paguei o mal com o mal, nem injúria com injúria. Ao contrário, abençoai, pois para isso fostes chamados, para que sejais herdeiros da bênção. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, estamos aqui, então, diante do esgotar-se, diante de uma situação, dar a face, dar o outro lado, em legítima defesa e conforme, dar o outro lado da face, pois não se trata de vingança, mas de proteger a própria vida de outros diante da agressão injusta. Aqui está o verdadeiro sentido deste mover. Querido irmão, é necessário a gente entrar em detalhes. Por quê? Porque nós somos leigos aprendendo com o catecismo. É muito importante a gente não distorcer a verdade, a gente não adentrar num pensamento único sozinho, mas sim num pensamento de um contexto com a igreja, com Jesus. Por isso é muito importante a gente caminhar com a igreja, com os irmãos, tirar dúvidas. E a gente, sempre que tem alguma dúvida, a gente retrata o assunto e a gente traz mais informações. Ontem eu fiquei em silêncio, mas eu falei, eu vou buscar mais. Eu busquei com a graça de Deus, falei, eu vou levar amanhã mais ensinamento, porque como aconteceu comigo, pode acontecer com o irmão futuramente ali, um pensamento. Que Deus abençoe teu coração, lembrando todos nós seguimos a Jesus Cristo, nosso Senhor, a doutrina cristã. Diante de uma violência, de uma tragédia, a gente vai se esgotar primeiro. A gente não sabe as consequências desse tentar se esgotar, como a gente vê, né? Pessoas dando a vida pela causa, mas a gente esgotar-se é você fazer de tudo para não ter uma agressão diante de uma agressão, e sim um cuidado com a vida. Que Deus abençoe nosso dia. Rezemos um Pai Nosso em agradecimento a Deus, e que dê sempre para nós a luz da palavra, junto com a tradição. Junto, sabe, irmãos, eu busquei na tradição. Busquei com irmãos ensinamentos que eles já passaram, e eles falaram, não, tem assim um ensinamento assim. Junto com o magistério, nossos padres, nossos sacerdotes, os ensinamentos, o discernimento num só Espírito. E nós temos também a palavra de Deus, o mover da palavra que nos direciona concretamente. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos. Que Deus abençoe.